Olá, meus queridos alunos, retomando as nossas aulas, né, continuando o capítulo novo, nós estamos falando sobre a fundação de Roma até a República, né? Então nós já vimos na aula passada como é que foi a parte que chegou, como é que surgiu essa nova sociedade, essa nova cidade, né, a cidade de Roma, que tão grande vai ficar no decorrer do capítulo, vocês vão entendendo. Então, retomando, recapitulando a aula passada, vocês viram as duas explicações, né? Uma devido à localização do rio Tibre, né, acesso para eles navegar fluvial, navegar no rio, acesso marítimo, navegação marítima no mar aqui, então no mar Tirreno aqui, né? Então tudo isso são algumas das contribuições para que Roma ela surgisse, como é que ela surgiu, né? E a parte mais mitológica, a parte da lenda, né? Do Romo, do Remo, do Numitor, do Amulho, da Rainha Silvia, da rainha, quer dizer, desculpe, da rainha não, da rainha, sim, da rainha que engravidou, que teve os meninos, que aí Rômulo funda Roma, que eu expliquei a parte para vocês na aula passada. Beleza. O crescimento da cidade de Roma é o nosso próximo objetivo de estudo na aula de hoje. Muito bem, fundaram a cidade, agora vocês viram as duas partes, mitologicamente e cientificamente. A gente não pode desconsiderar a parte mitológica. Claro, alguns aspectos fazem sentido, tem a ligação da localização de Roma, como é que ela surgiu e tudo mais. E outras partes são fantasias, são criações humanas que nos ajudam a entender um pouco mais do surgimento de Roma. E a outra parte é a mitológica, a parte histórica, científica da localização dos arredores onde surgiu a cidade. Muito bem, no começo Roma era um aglomerado de pequenas casinhas, né? Não tinham ruas organizadas ainda, as pessoas que viviam ali basicamente dependiam da agricultura, do pastoreio, criavam algumas cabras, criavam algumas ovelhas, tinham alguns animais ali próximos às suas casas. Era essa a forma que eles viviam, né? Num primeiro momento, eles produzem aquedutos. É o que vocês vão ver quando abrir o livro de vocês na página 30 e 31. Um aqueduto é uma espécie de um canal, assim, ó, por onde a água passa, mais ou menos assim, como se fosse esse objeto aqui, ó, uma caixa normal, por onde a água viria de lá, ó. Suponhamos que a água está lá em cima daquele morro. Eles construíram esse aqueduto, a água passa dentro dele aqui, né, e vai levando água até a população. No meio da cidade teria uma espécie de uma grande caixa d'água, onde as pessoas vão lá com objetos de cerâmica, com baldes e tudo mais, e recolhem água até as suas casas. É uma forma de ter água na casa deles. É uma gigantesca obra que os romanos constroem no princípio da sociedade de Roma, né? Então vocês olham na página 30 e 31, um grande aqueduto ainda que resistiu ao tempo, é um ponto turístico muito visitado lá na cidade de Roma. Outra coisa, segundo o historiador Pierre Grimal, logo depois da fundação de Roma, o rei Rômulo, com a intenção de aumentar a população, criou um bosque inviolável. Todas as pessoas que tivessem cometido crimes em outros locais não poderiam mais ser punidas ao cruzar as fronteiras do bosque. Assim seriam livres em Roma, né? Você fez um crime numa península um pouco mais longe de Roma, uma localização mais longe de Roma, se você chegasse até em Roma, desculpe, você estaria salvo, né? Qual era o objetivo? Era trazer mais pessoas para Roma, aumentar a população, crescer a população dessa cidade, para que ao mesmo tempo a cidade crescesse na mesma proporção, tá? Aí vamos chegar na página 31, onde teremos mais uma lenda sobre a fundação de Roma, sobre o aumento de Roma, né? Como não iam muitas pessoas lá para Roma, não conseguiam crescer a sociedade, os romanos promovem uma noite de festas na cidade, né? E convidam povos que moravam perto. E dentre esses povos eles convidam os sabinos, né? Os sabinos eram um povo vizinho de Roma, vizinho da cidade de Roma, ali próximo a eles, e foram nessa festa, na tal festa lá em Roma, uma noite de festas. E aí a intenção dos romanos era a seguinte: eles promoveram o rapto das sabinas, as mulheres dos sabinos. Como em Roma tinha poucas mulheres e para a sociedade crescer, aumentar a população, era necessário mulheres para que elas gerassem filhos e tudo mais. Então eles trazem as sabinas até as cidades e promovem o rapto das sabinas para ter mulheres ali. Expulsam os sabinos e ficam com as mulheres dos caras. Vejam só, é outra lenda que nos ajuda a entender um pouco da fundação, como cresce a população em Roma, né? É repleto de lendas, de histórias, de mitos, de mitologia, mas faz sentido sobre a fundação e o crescimento da cidade de Roma. Então o rapto das Sabinas também é uma coisa que vocês vão entender, tá? Que faz parte desse cotidiano. Muito bem. E à medida que a cidade vai crescendo, que mais pessoas vão morando lá, logo começam a falar sobre as classes sociais. O que é? Rico, pobre e tudo mais. Mais ou menos isso aí. Então vão surgir algumas classes sociais em Roma. Dentre elas nós temos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá? As classes sociais, as camadas sociais que existiam na cidade de Roma. Queridos amigos,
Eu quero que vocês façam a página 32 para mim, cotidiano, né? Vocês vão ler a história do Pedro Paulo Funari, que descreve a sociedade romana e a família romana, né? Várias coisas que nós seguimos hoje em dia vêm da sociedade romana. Por exemplo, o cantinho na casa. Várias casas, por exemplo, nas casas mais antigas, as pessoas têm lá, todas, na minha casa também tem, na casa de vocês deve ter, um lugarzinho, tem uma santinha onde as mães, os pais acendem uma vela. E isso vem lá da sociedade romana. Os romanos tinham esse hábito de fazer as orações em casa. O pai, o pater familias, que era o pai, ele é o responsável por fazer esses rituais religiosos e tudo mais, tá? Eu quero que vocês façam então só a página 32, o cotidiano pra mim, tá bom? Um abraço, meus amigos, até a próxima.